Maravilha, maravilha, maravilha! Está começando o programa Cristal Líquido, seu programa matinal, seu programa diário que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual por meio da meditação Gachô, o Reiki, que você recebe automaticamente enquanto assiste o vídeo, e também a meditação de ativação ascensional arcturiana. Então vamos para a meditação Gachô para que a gente comece o dia da melhor maneira possível. Foca as mãos, põe as mãos frente para outra e foca nas pulsações das falanges do dedo médio. Nesse momento nada mais importa, apenas as pulsações da ponta do dedo médio. E repita comigo: só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente, e só por hoje eu sou amável e gentil com todo ser vivo, especialmente comigo mesmo. Muito bem, muito bem. Então tivemos um feriadão prolongado aí, uns dias sem o programa. Vocês já sabem que de segunda a sexta estarei por aqui, com exceção de feriados e alguns imprevistos. Mas que essa semana possamos fluir com muita leveza, facilidade, alegria e glória com o programa Cristal Líquido. E hoje a gente traz uma reflexão sobre crise curativa. Já ouviram falar em crise curativa? A crise curativa, ela consiste no que o sistema, muitas vezes, não é todos os casos, ok? Mas muitas das vezes o sistema chama isso de doença. E já traz uma receitinha do bolo lá para combater essas crises curativas, que automaticamente combate a cura. Acontece que o nosso corpo, ele é o último a receber uma carga de desequilíbrio. Veja bem, as pessoas, algumas acreditam que só existe o corpo físico, né? A maioria que assistiu o programa aqui já tem uma mente mais aberta e voltada para uma realidade sutil do ser, aonde nós temos o que eu digo, o sistema de 4 corpos, que é o espiritual, mental, emocional e físico. Então existe essa escada. E geralmente um desequilíbrio começa, não é a regra, ok? Mas geralmente começa, talvez até seja a regra. Tem as exceções, mas talvez até seja a regra. Geralmente começa um desequilíbrio de cima para baixo e não de baixo para cima. O desequilíbrio só começa de baixo para cima na questão de intoxicação, de alimentação inadequada ou acidente, porque aí já está óbvio. Mas às vezes, até um acidente, pasmem, às vezes, até um acidente, ele na verdade começou nos campos sutis. Ele só se concretizou no campo físico, tá? Às vezes é muito comum a gente, por exemplo, você tá com o emocional abalado, é muito fácil causar um acidente, tá? Porque você não vai prestar atenção como antes. Você tá com ansiedade, você não vai fazer as coisas com plenitude,
você faz atropelando, isso causa acidente. Então a ansiedade, ela atua no campo emocional, você, não no físico. Então até às vezes até um acidente, ele na verdade começa no campo sutil, espiritual, emocional ou mental, mas ele se concretiza no campo físico. Então a maioria dos sintomas acaba se concretizando no corpo físico, tá? Porque é ali que vai expurgar, é ali que vai ter um fim, é ali que vai fazer você também dizer, não, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no terapeuta, né? Então por isso que a gente chama de crise curativa. Começa o desequilíbrio no espiritual, desce para o mental, desce para o emocional e somatiza no corpo físico. E quando somatiza no corpo físico, aí você sente o que as pessoas muitas vezes chamam de doença, mas que na verdade é um processo curativo de eliminação. Então o desequilíbrio começou lá no mental, ele adensa para o emocional expulsa dele e vem para o físico, e o físico precisa expulsar. E aí vem em forma de uma gripe, vem em forma de uma inflamação em algum ponto do corpo. Muitas vezes pode vir em forma até de um tumor. E na verdade não é uma doença, é uma crise curativa, tá? É uma crise curativa. Agora é desconfortável, é desagradável, né? É doloroso, entende? É doloroso. As crises curativas, elas são dolorosas, porque ela tem que tirar a gente da zona de conforto. Tem que dizer, isso precisa ser feito, você precisa dar uma pausa. Aquela pessoa que não quer descansar tempo nenhum, e ela cai de febre, e ela tem que deitar, ela arreia mesmo, ela perde as forças. Ali é o último grito do corpo. Você tem que dar uma pausa para que eu consiga energias para expulsar isso aqui, para eliminar esse excesso aqui em você, entende? Mas aí o que acontece? A pessoa começa uma crise curativa e ela bloqueia com alguns medicamentos que não atuam na causa, atuam no efeito, atuam no sintoma. Então amortece o sintoma e a pessoa diz, eu fiquei bom. Não, você recolheu aquilo. Você impediu o seu corpo de concluir o processo curativo, tá? Então, a crise curativa é comum ela acontecer justamente quando você desperta, quando você faz um curso de Reiki e você, então, e você tem lá o que a gente chama de miasmas, aquele processo de 21 dias que em alguns casos se estende por mais tempo, porque a pessoa persiste em segurar apegada àqueles problemas que a energia do Reiki está tentando expurgar. Então isso persiste, passa de 21 dias, vai até para 40 e tantos dias, ou então dá uma aliviada e vem de novo, né? Aqueles sintomas desagradáveis mais variados possíveis, de diarreia, a coriza, a dores no corpo, a dores emocionais, a insônia, a irritabilidade, enfim. E a pessoa ela pode pensar assim, ué, eu fiz o curso de Reiki e agora eu piorei. Na verdade ela não piorou, ela está fazendo a faxina. E o momento da faxina é desconfortável. Mas quando você para e reflete com a pessoa, olha para trás. Como era a sua vida? E aí que ela vai perceber que a coisa está melhorando. Que daquele processo para cá, houve muitos saltos de consciência, muitas mudanças na sua vida. Tá? Houve muitas mudanças. E aí você pergunta, e se você não tivesse mudado? O que seria de você agora? Tá? Então, às vezes você faz um processo de meditação ascensional, né? Às vezes você faz um processo de sintonização ao Reiki. Você faz um pacote de terapias. Eu fiz um pacote de terapias com uma pessoa, ela estava numa depressão muito forte, muito forte.
E eu fiz um pacote de barras de Axis com essa pessoa. E quando eu fiz a primeira sessão, aquela semana, eu costumo as primeiras sessões fazer uma por semana. Depois a gente pode fazer em menos tempo ou em mais tempo. Eu prefiro em mais tempo, até fechar o pacote das 10 sessões. E da primeira sessão, essa pessoa, ela sentiu tanta dor no corpo, mas tanta dor no corpo, sabe? Que ela chegou a me ligar e dizer que não ia suportar. E aí eu tive aquela conversa de encorajamento com ela. Perguntei onde era a dor, ela disse que a dor caminhava pelo corpo todo, entende? E essa pessoa, ela teve um avanço, uma melhora em sua vida depois dessa semana de dor. Incrível, incrível, incrível. Essa pessoa não só superou aquele momento depressivo que ela se encontrava, como ela, sabe, como ela expandiu na prosperidade, ela expandiu em todas as áreas de sua vida, entendeu? Ela passou a se cuidar da sua estética, ela tirou habilitação, ela desenvolveu projetos. E hoje se essa pessoa olha para trás, ela reconhece, tá? Ela reconhece com muita gratidão o seu processo de cura, mas essa pessoa, eu não sei, só Deus, se ela estaria viva se ela não tivesse passado por esse processo. E foram muitas pessoas assim. Quanto mais as pessoas têm uma crise curativa intensa, mas ela tem um salto evolutivo intenso. Ela expande mesmo. É incrível. Então, a crise curativa, você não se desespere. Eu fiz terapia, piorei. Eu me tornei reikiano, piorei. Eu mudei minha alimentação, piorei. Porque às vezes você parte com uma alimentação mais saudável, por exemplo, o alimento vivo, né? Eu já fiz muitos vídeos aqui no canal sobre alimento vivo, então não sigo essa dieta, eu faço períodos, né, de desintoxicação, assim como faço o jejum também, às vezes, de desintoxicação, tá? E quando você faz um processo desse, ou de jejum, ou de alimento vivo, você começa a sentir vários sintomas desagradáveis no corpo, que a pessoa pode pensar assim, depois que eu passei a me alimentar bem, só piorei, eu vou voltar a comer de tudo e pronto. Na verdade, você não piorou, você deu condições ao seu corpo, você deu energia ao seu corpo para expurgar o excesso de toxina que existia nele. E esse processo de expurgar, ele é uma crise, que a gente chama de crise curativa por isso, porque ele traz desconforto, traz tontura, traz dores de cabeça, traz sensação de fraqueza, traz uma série de desconforto, talvez traga uma gripe, porque na maioria das vezes, não em todos os casos, mas na maioria das vezes não é uma gripe, é um processo do corpo expulsar excesso de muco, tá? E aí você tem uma crise de rinite, de coriza, de espirros, talvez até de febre, porque aquece o corpo para afinar o muco, para sair pelos poros, entende? Então é isso. O processo curativo, ele sempre vem acompanhado de desconforto, né? A medicina medicamentosa, ela atua muito em combater os sintomas, mas esse combater o sintoma muitas vezes está combatendo um processo curativo, está bloqueando o processo curativo. E aquela situação de inflamação, de toxina ou do que quer que seja, se recolhe dentro do organismo e talvez se manifeste de uma maneira até mais grave futuramente. Então, aquelas pessoas que não aguentam passar por uma dorzinha de cabeça já tomam um Anadol, uma coisa e outra. Não estou aqui sendo contra o medicamento, tá? É que fique bem claro isso. Eu só digo o que os médicos dizem. Eu não sou médico, todo mundo sabe, mas os médicos, eles recomendam muita prudência, principalmente na automedicação, que é totalmente proibida em nosso país e as pessoas não obedecem. Mas é isso, é ter muito cuidado
com a questão do medicamento. Às vezes você suportar uma dor por um tempo, tomar bastante água, dar uma pausa, um repouso, talvez você se dê bem melhor do que você sempre bloquear aquilo com drogas, porque você simplesmente está indo de encontro ao seu próprio corpo. Você não está jogando a favor dele, você está jogando contra ele, e acaba ficando caro futuramente. Então fica atento a um processo de crise curativa. E ele acontece também na questão emocional, na questão mental. Às vezes, um processo de pensamento acelerado, questão mental, é te mostrando o teu hábito nocivo de sempre pensar negativo, de sempre de estar com a mente muito ativa. É mostrando que você precisa dar uma atenção para essa área. Muitas vezes uma oscilação exagerada no teu humor é mostrando como você precisa cuidar melhor do amor, cuidar melhor da gratidão, dar mais ênfase a essas vibrações elevadas. É mostrando que você é uma pessoa que se queixa muito na vida, que vive murmurando, que vive se queixando, que vive lamentando e que não agradece o que é bom, só olha para o que é negativo, para o que é comprometido. E aí você precisa de fato repensar tudo isso, precisa de fato reorganizar tudo isso. Então muitas vezes o que você tem como um problema é um processo curativo, é um processo de você evoluir ao ponto de observar teu sistema de 4 corpos, dar mais atenção a cada um deles, saber cuidar melhor de cada um deles, tá? Então é isso aí, o recado de hoje. E eu quero então te convidar para a nossa conclusão com a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus. E nesse momento eu sempre convido que você feche os olhos, caso deseje. Mantenha a sua coluna alinhada. Respira fundo. Relaxa. Concentra na respiração. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus e os arcturianos. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arcturus e os arcturianos. Pedimos ao Arcanjo Miguel e Fé que ponha uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nessa meditação. Invocamos o Melquisedeque, o Mahatma e o Metatron para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos ao Senhor de Arcturus e os arcturianos para que nos leve no corpo etérico ao nosso banco de ascensão, a nave mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arcturus que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis meridianos de acupuntura. Nesse momento você visualiza como se fosse um ventilador gigante na boca do estômago, soprando e limpando completamente todos os seus chakras meridianos de acupuntura, toda a sua rede elétrica no seu corpo de energias sutis. Pedimos agora ao Senhor de Arcturus que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Talvez você sinta um leve vibrato agradável no corpo. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arcturus e aos arcturianos um aumento do nosso consciente de amor, conforme o mais alto potencial de cada um. Concentra agora no centro do teu peito, concentra no amor e percebe ele aumentando a cada dia, o amor pela vida, pela humanidade, pelas pessoas, pelos animais, por tudo, né? Pelo que você tem. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arcturus para ancorar os cristais líquidos arcturiano no sistema de 4 corpos de cada participante para desativar toda e qualquer energia negativa. Pedimos ao Senhor de Arcturus que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% das energias negativas, incluindo todos os implantes elementais negativos. Pedimos ao Senhor de Arcturus que nos leve à Câmara de Luz arcturiana. Pedimos agora que a nave-mãe nos leve até a Câmara de Cura arcturiana
para a cura de todas as lições de saúde etérica e físicas. Pedimos então ao Senhor de Arcturi e aos trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano. E finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana. E eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que consiga se deixar de rir quando esta máquina da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arcturi que nos conecte a cada um de nós aos computadores da nave mãe, se eles quiserem falar de novo conosco, estaremos online. E vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor e Senhora de Arcturi arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arcturi que nos traga suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco toda a lembrança da experiência de luz, amor, alegria e gratidão que acabamos de ter. E o que fica é luz, o que fica é paz, o que fica é amor, o que fica é alegria e o que fica é gratidão. E se você ficou até aqui porque você aprecia totalmente o programa Cristal Líquido, então deixa aquele comentário que impulsiona o vídeo, aquele comentário, aquela pergunta, deixa aquele like, compartilha, se inscreve. Estamos aqui diariamente e em um grupo fechado toda quarta-feira às 8 horas da noite para uma boa aula de meditação ascensional e 2 meditações ascensionais canalizadas pela Rainbow University ou por Joshua David Stone, tá? Então, que possam estar conosco nesses momentos de elevação do ser.